eu falo como quem está dentro de duas organizações, né? Tanto de teologia quanto de missão. E eu vejo essa dificuldade que você colocou, de missionários, de se aprofundarem teologicamente, biblicamente, e de teólogos, de se engajarem na missão. E para mim isso é muito trágico, tanto, até mesmo para a igreja, como testemunho, como referência, para que a gente entenda que a dor de quem está no campo é nossa também. E a dor de quem tem que desenvolver um conhecimento, uma resposta para a nossa época, é nossa também. Então, se a gente não entende que o reino de Deus, nós somos responsáveis por tudo, nós vamos sempre falar que a responsabilidade é do outro. Se nós não temos uma boa teologia e sou missionário, a culpa é dos teólogos. Se eu sou um teólogo e a gente não tem muita efetivação missionária, a culpa é dos missionários. Então, por isso que, para mim, eu coloco essa divisão como uma tragédia. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 587. Eu sou o Rodrigo Bibo e será esse mais um podcast de diálogo cultural? Será? Não sei. Será? E eu sou Victor Fontana, e se teologia é o nosso esporte, missiologia deveria ser o futebol e ocupar o horário nobre. Caraca, olha o cara aí, mano, hein? Apesar de um momento triste do nosso futebol, pro nosso Palmeiras, Vitor, mas foi uma ótima entrada. O campeonato não acabou ainda. E eu sou o Fábio Ito, e a missão é a parteira de toda a teologia. Não vou aceitar essa entrada, Ito. Essa foi a tua entrada no outro podcast. Foi minha última entrada? Foi, ela é maravilhosa, mas ela é boa, ela pode ser repetida, ela pode ser repetida, mas foi a tua entrada. Eu sei porque ela é tão boa que eu decorei ela, entendeu? Então vamos outra. Não, vamos deixar essa também, mas sai uma outra aí? Não, sem pressão, então tá. Eu sou o Fábio Ito, e missão não é o que a gente faz na história, mas o que Deus faz na nossa história. Boa aí, ó. As duas são boas. Gente, estamos aqui com o Vitor Fontana. Gente, hoje o português aqui tá... E nós estamos aqui reunidos para falar sobre formação teológica e missão. Já temos um BTcast bem legal sobre o preparo teológico, que inclusive gravamos lá na FLAM ou no JV, foi bem bacana. E já falamos também um podcast sobre missão. Agora juntaremos as duas coisas num assunto só, falando sobre a formação teológica e a missão, como essas coisas coexistem, se relacionam, são interdependentes, estão conectadas, é uma pericórese teológica. Então a gente vai falar sobre isso hoje neste BTcast. Mas antes, é claro, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, senhor Ito, a FLAM, Faculdade Latino-Americana, tem o EAD que a galera tava procurando, aquele EAD 100% EAD. Teologia reconhecida pelo MEC, 100% EAD. Explica um pouquinho para nós aqui, Ito, como é que funciona o EAD da FLAM? É 100% online, qualquer lugar do mundo? Como é que é a dinâmica? Como é que são os processos? Como é que é estudar teologia 100% online com a FLAM? Maravilha. Bom, estudar na FLAM, você vai estar estudando numa das melhores faculdades de teologia por EAD, isso reconhecido pelo MEC. Nossa faculdade tem nota 5 na ENAD, o que nos coloca entre as 3 melhores do país, e o curso ele é à distância. No entanto, a gente procura sempre fazer com que o aluno tenha a melhor experiência possível, se aproximando do presencial. Então, além das aulas gravadas, do material escrito, além da tutoria que os alunos vão ter, todos terão essa tutoria, também nós temos lives periódicas, quase que toda semana, para que o aluno possa tirar dúvida direto com o professor da matéria. Então, o aluno ele vai ter em mãos para ler, ele vai ter em vídeo para ver, e também com as lives para dialogar com os professores. Legal. Então vamos lá. Tem material didático também de apoio? Se tu falou, desculpa. Não... Tem material, todas as matérias. Tem um material próprio, escrito pelos nossos professores, e o nosso material, agora, ele é dividido em 3 áreas, 3 grandes áreas, né?
a área bíblica, exegética, que é hoje assinado pelo professor Luiz Saião. Olha aí. A parte teológica, né, que é assinado pelo professor Elias Binja, e a parte prática, que é assinado pelo professor Paulo Capelletti, 3 grandes mestres da FLAM. Que legal, que legal. Então, o aluno que entra no EAD da FLAM, ele tem as aulas gravadas, ele tem as lives, ele tem o material didático, ele tem monitor, né, ou seja, um tutor, que sempre que ele tiver uma dúvida, ele pode acionar lá, tem respostas e tal, ou seja, dentro do horário estabelecido lá pela comunidade, mas aí o aluno não fica sem resposta. Tem grupo de alunos, não? A galera pode fazer um grupo de aluno para ir trocando ideia e tal? Isso não é controlável, né, Bibo? Eles têm grupo de WhatsApp, grupo de afinidade, vão surgindo clubes de leitura, vão surgindo vários grupos nesse processo. Legal. Mas dentro da plataforma da FLAM, eles vão ter grupos que são, cada módulo, né, eles vão ter as matérias, eles vão se conversar. Então, inclusive nas lives, eles podem já falar ao vivo. Então, esse diálogo a gente procura sempre incentivar, porque o que acontece? Na teologia, a gente apura o nosso conhecimento no diálogo, na mesa. Então, sem esse diálogo, a teologia fica somente um conhecimento muito raso a partir da nossa compreensão. Verdade. E como vai dizer um teólogo, todo ponto de vista é visto a partir de um ponto, né? Então, a gente precisa ver os vários pontos a respeito de um mesmo assunto para apurar o nosso saber, né? Muito bom. Gente, olha só, e você pode estudar lá na FLAM, 100% online, o EAD da FLAM. E você, dá pra dizer que veio pelo Bibotalk lá, né? Quando a pessoa for selecionar. Dá pra dizer. É legal a gente até falar aqui um pouquinho, né, Ito? A pessoa entra lá no site da FLAM, vai estar o link aqui na descrição deste podcast. A pessoa seleciona o polo lá e tal, e ela coloca que foi indicado pelo Bibotalk, que ganha aí, né, desconto na primeira mensalidade, vai ganhar um desconto também na matrícula e tal. Rola uns descontos. E vai ganhar um grande desconto se vier pelo Bibotalk, né? Olha aí, gente. A pessoa vai lá fazer a sua matrícula, vai colocar o polo Arujá, mesmo que você seja do Japão, você vai colocar o polo Arujá e você vai colocar lá por onde você conheceu a FLAM. Olha aí. Bibotalk, por favor, vai estar lá. Bibotalk. Aí você põe lá que... Exatamente, se você clicar no Bibotalk, você vai ter 70% de desconto na primeira mensalidade. Pronto, aí ó, tô quase dando a primeira mensalidade pra vocês. Então faça isso, galera. E olha só, até quando dá pra se inscrever pra entrar na próxima turma, Ito? Até fevereiro. Então olha, tem bastante tempo, mas já se inscreva porque as vagas são limitadas. Então se você deixar muito depois, é possível que você não tenha vaga. Galera, teologia reconhecida pelo MEC 100% EAD é com a FLAM. Tem dúvidas? Ficou? Entra no site da FLAM, lá você tem um contato também que você pode mandar e-mail, WhatsApp, enfim. Entra no site da FLAM e faça. Se você já tem certeza que quer estudar teologia reconhecida pelo MEC em 2025, já clica no site aqui, faz a sua matrícula, se garante lá para fazer. Tem vestibular, né? Tem vestibular e tal. Então, e já garanta a sua vaga no EAD da FLAM. Tá bom? É isso. Simbora pro episódio. Muito bem, ô Ito, essa pauta aí nasce no teu coração, e eu até questionei você ali no off-topic, enquanto pensávamos essa pauta, como é que essa pauta se diferencia dos outros 2 episódios que nós já fizemos, um sobre formação teológica e o outro sobre teologia da missão, né? Obviamente que eu entendo até a diferença no primeiro momento, mas eu queria que tu fizeste, né? Porque a gente tem ouvinte que conhece os nossos episódios, mas... qual é a diferença entre um episódio e o outro e tal? Mas até, pra gente começar a startar essa conversa, né? A formação teológica e a missão, como é que esse episódio vai se distanciar dos demais? Para mim, uma tragédia nas faculdades teológicas é colocar a missão como uma matéria. É uma matéria como se fosse algo seccionado, né? Fosse um objeto de estudo. E, para mim, a partir da metanarrativa bíblica, missão, ela está dentro de tudo. A partir de um processo redentivo, principalmente a partir do conceito de ressurreição. Então, pós-ressurreição, não tem como a gente pensar na vida sem ser missiológico. Então, tudo que a gente faz vai ser missão. Então, quando eu trago sobre missão e a formação teológica, é como a missão, o que o nosso amigo Padilha diz, né? Que a missão é a parteira da teologia.
Então, antes de haver compreensão teológica, já havia missão. Então é por causa da missão e nesse processo redentivo, a partir da ressurreição, que nós temos igreja, que nós temos redenção, que nós temos todas as demais coisas, né? Então a missão, nesse sentido, ela tem que estar imbuído em tudo, em todas as coisas, como ponto de partida e não como ponto de chegada. Cara, ouvindo tu falar, me vem à mente o seguinte: de fato, a missão, se eu paro para pensar na igreja primitiva, na igreja de Atos, a missão ela acontece ali a partir de perseguição. Pelo menos é a leitura que eu faço de Atos 8:1. A partir ali houve uma perseguição em Jerusalém, a galera dispersa e nisso vem a missão. E assim, qual era o preparo dessa galera, assim, sabe? Eu fico pensando como é que era a missão na igreja primitiva e até mesmo na igreja dos primeiros séculos, assim mesmo, porque não se tinha, né, uma formação teológica robusta, ou tinha, né, já era meio que a igreja por si só tinha uma catequese muito eficaz, ao ponto de que cada crente, ele era realmente um missionário com bom potencial, assim, sabe? Tipo, que há uma dispersão e essa galera de alguma forma é atendida, né, pelos apóstolos com as cartas e tal, mas como é que a gente consegue pensar alguma coisa assim, Vitor, sobre isso, essa formação do povo de Deus a partir disso, não? Era muito parecido com hoje em dia, tinha gente com formação muito robusta, gente com uma formação não tão robusta, mas que fazia missão de modo excepcional, e gente com formação robusta ensinando bobagem, e gente sem formação fazendo besteira. Quer dizer, lá tinha tudo isso como nós temos hoje também, sabe? Então a leitura do texto bíblico nos leva a descobrir isso. Então você tinha na figura de Saulo de Tarso um cara com formação extremamente robusta, no início da carreira um perseguidor e depois um maior missionário do primeiro século, seguramente. Então, formação robusta. Você tinha aqueles que andaram com Saulo de Tarso, que andaram com Paulo. E nessa caminhada, me parece evidente uma formação robusta, no mínimo a formação robusta de Lucas, que é, assim, sem muito medo de errar, o escritor mais competente do Novo Testamento, né? Aquele que melhor manuseia o texto grego e que faz as alusões mais sofisticadas à Bíblia hebraica, né? Então, Mateus obviamente faz citações mais frequentes do que Lucas faz, mas as alusões ao Antigo Testamento de Lucas são um primor de sofisticação, tá? Então você tem esses caras, você tem Timóteo e Tito, que aparentemente são pessoas com formação teológica bem sólida. Agora, nota que o próprio Paulo, no caráter formativo de uma liderança e no caráter formativo de um missionário preparado por ele, recorre ao seguinte núcleo de formação missionária. Lembra como você foi ensinado pela sua mãe, pela sua avó? Caraca, é verdade. É a Lloyd, não tem uma Lloyd nessa história? Acho que é a Lloyd. Exatamente. Lloyd e Eunice, tá? Caramba. Então, o que acontece, cara? O evangelho proclamado pela vovozinha é o evangelho que faz missionário bom pra caramba, cara. Olha até só. hoje. Até hoje. Então, ao longo da história da igreja, você vai ver gente que não tem teologia sofisticada, mas tem teologia sólida. E faz a missão acontecer de maneira esplêndida. Não dá para dizer que Mary Slessor era uma teóloga de primeira categoria, mas ela é uma missionária de primeira categoria, das melhores que nós tivemos na história. Tá? Não dá para dizer que Lori Moon era uma teóloga de primeira instante no que diz respeito ao desenvolvimento da história do pensamento teológico, mas ela era teóloga da praxis, tanto ela quanto Mary Slessor. Então, quando a gente fala que elas não são teólogas de primeira categoria, é um insulto ao ofício teológico, porque elas são teólogas de primeira categoria à luz daquilo que Paulo reputa por importante. Olha aí.
né? Então, que é a teologia da vovó, que consiste numa cristologia sólida, numa doutrina da Trindade que seja bem afirmada, numa eclesiologia saudável. Paulo escreve tanto, muitas vezes muito preocupado com a manutenção de uma eclesiologia saudável, mais do que na discussão abstrata da teologia. Tá? Então, no fundo, pensar a missão ao longo da história, e começando pelo primeiro século, acaba se tornando uma reflexão a respeito de quais são os parâmetros que a gente escolhe para dizer que uma teologia é boa ou não é. Por que a gente está dizendo que uma formação robusta é necessariamente uma formação que passa por determinadas cadeiras que foram impostas pela universidade que seriam importantes? Alguns dos grandes teólogos que provocaram transformações na história do pensamento teológico são péssimos missionários. Tá? Caramba. A gente tem as figurinhas de primeiro escalão. Dietrich Bonhoeffer, que era um pensador de primeiríssima categoria com 24 anos de idade, e aos 39, quando tem a vida ceifada, além de um pensador de primeiríssima categoria, também um missionário de primeiríssima categoria. A gente tem esses caras. Tá? Mas, cara, tem livro de teologia na minha estante, de teologia do Novo Testamento, que eu amo o livro. E que o testemunho do autor é de chorar. Eita. Que a biografia do autor é de chorar. Gente conservadora evangelical, tá? Eu poderia atacar aqui, seria mais fácil, né, pegar um liberalzão desse e atacar o cara e tal, porque tem, né? Seria mais fácil. Mas eu tô falando do George Eldon Ladd. É verdade, mano. Diz que ele era um cara insuportável, né? Então, pensar missão e teologia, nessa provocação que o Fábio fez, poxa, missão é uma cadeira no seminário? Não, cara, pode até ser uma cadeira, porque a gente tem que pensar a antropologia missionária, algumas questões específicas da praxis, da missão transcultural. Pode até ser uma cadeira, não é um crime que seja. Mas se for só uma cadeira, é um problemaço. É um problemaço. O pastor está em missão, o missionário transcultural está em missão, e o crente está em missão, ainda que esse cara não tenha lido Agostinho. Novidade, Paulo não leu, tá? Muito bom. Paulo não leu Calvino, Paulo não leu Lutero, Paulo não leu Agostinho, Paulo não leu Tillich, Paulo não leu Bultmann. Agora, o que eu acho muito difícil, aí estou sendo bastante prolixo e longo aqui para responder uma pergunta curta, olha que coisa horrorosa. Não, mas as perguntas curtas são as piores. Né? Mas assim, o que eu acho muito difícil é ser um bom missionário sem conhecer Bíblia. Aí eu puxo esse lance também, né, Ito? Porque às vezes parece que agências missionárias, elas têm uma dificuldade numa elaboração teológica mais robusta, assim, no sentido de até... Eu tô usando a palavra robusta aqui porque eu andei falando muito com o pessoal da Escola do Discípulo e eles amam essa palavra robusta e tal, né? Teologia robusta e espiritualmente vibrante, sei lá. Eles têm uma frase que é bem legal, a frase de efeito deles lá. É algo robusto e não sei o que, vibrante, sei lá. E aí eu tô com robusto na cabeça. Mas às vezes as escolas de missões e tal, parece que se preocupam tanto. É uma sensação que eu tenho e eu posso estar errado, tá, gente? Então só compartilhando mesmo, essa sensação que pode estar errado com base em julgamentos ruins, assim, e de um recorte talvez não adequado. Mas das que eu conheci um pouco, assim, é isso, assim, tem uma preocupação transcultural até muito boa para onde o missionário vai, e realmente é algo importante, né, o missionário saber onde ele tá pisando, mas às vezes falta nesse missionário um básico de teologia bíblica mesmo, sabe, de saber pensar a Bíblia como a partir da missão, né, falta, parece que esse casamento às vezes, né.
Exatamente. Eu coloquei no início que é uma tragédia, e para mim é uma tragédia, essa divisão entre teoria e prática, né? Que o teólogo fica com a parte teórica, cognitiva, sobre a questão teológica, e o missionário é aquele que faz, é aquele que está na lida, que de fato ali vai expandir o reino, né? E para mim isso é uma tragédia, porque quando a gente faz essa divisão, a gente meio que coloca para o missionário que ele é o cara que não precisa ter uma robustez teológica, ele não precisa ter uma profundidade de pensamento. Afinal de contas, ele é o cara que tem que lidar com as coisas urgentes lá do dia a dia. E também a tragédia com relação à igreja e às faculdades teológicas que pensam que é só organizar o pensamento ou as igrejas bancar o missionário financeiramente. Então, quando você faz essa divisão, a gente deixa de se responsabilizar pelo todo. A gente se responsabiliza só pela parte. É por isso que uma das coisas que eu acho que na FLAM a gente tem feito é desenvolver, dentro dessa concepção de uma faculdade missionária, também qual é a missão que a FLAM faz. Hoje nós temos polos na África, vamos ter na Ásia, na Europa, porque são pontos missionários, para que a gente não fique somente na concatenação da missão, mas a gente esteja na efetivação da missão, em todas as partes, desde a elaboração robusta do conhecimento, quanto também na execução desse conhecimento. Então, quando você tem, por exemplo, estava citando Paulo, Lucas, ele era missionário ou era pastor? Ele era teólogo ou ele era da praxis? Era tudo, né? Então, nós que temos hoje em dia, essa perspectiva, né? Que eu sou só missionário e missionário né? De business as mission. Eu sou missionário? Não, sou missionário transcultural. Não, eu sou missionário social. Então, o secularismo faz com que a gente foque somente na parte e esqueça do todo. Por isso é importante a gente compreender, dentro dessa perspectiva que tudo é missão, que qualquer reflexão que a gente vai fazer para algo que a gente vai desenvolver como projeto, como prática, ela é missão. Seja a gente desenvolver uma cadeira de teologia sistemática, né? Isso tem a ver com missão. Então, quando a gente entende que tudo está interligado, então a gente se vê sempre como missionários. Independentemente da função que eu exerça, do cargo que eu exerça, eu sou missionário, eu estou em missão no mundo. Eu só tenho que perceber qual que é a minha responsabilidade nessa missão e me aperfeiçoar nisso. Mas eu, em qualquer área que eu esteja atuando, eu sou missionário. Sou um teólogo, né, porque eu conduzo a faculdade de teologia, mas eu também sou missionário da CEPAL, né? Então, eu falo como quem está dentro de duas organizações, né, tanto de teologia quanto de missão. E eu vejo essa dificuldade que você colocou, de missionários, de se aprofundarem teologicamente, biblicamente, e de teólogos, de se engajarem na missão. E para mim isso é muito trágico, até mesmo para a igreja, como testemunho, como referência, para que a gente entenda que a dor de quem está no campo é nossa também. E a dor de quem tem que desenvolver um conhecimento, uma resposta para a nossa época, é nossa também. Então, se a gente não entende que o reino de Deus, nós somos responsáveis por tudo, nós vamos sempre falar que a responsabilidade é do outro. Se nós não temos uma boa teologia e sou missionário, a culpa é dos teólogos. Se eu sou um teólogo e a gente não tem muita efetivação missionária, a culpa é dos missionários. Então, por isso que, para mim, eu coloco essa divisão como uma tragédia. Eu acho, Fábio, que inclusive a teologia de teólogo, ela pode funcionar, ela corre esse risco dela funcionar precisamente como algo que afasta da missão mesmo.
E aqui a tentação é a gente achar que a teologia que não é a minha é aquela que afasta o cara da missão. E, desculpa, pode ser qualquer uma delas. Quando a teologia ela é usada, como muitas vezes ela é, como instrumento de poder, ela adquire esse funcionamento de afastamento da missão. Vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer. E ela pode ser qualquer uma. Ela pode ser arminiana, ela pode ser calvinista, ela pode ser uma teologia mais moderna, ela pode ser uma teologia mais ligada às tradições confessionais do século XVI e XVII. Qualquer uma delas, quando ela é instrumentalizada para o poder, e ela é, com frequência, ela promove esse afastamento do teólogo do campo missionário. Por quê? Porque nos ambientes denominacionais e nos ambientes organizacionais das próprias agências, muitas vezes, a posição do conhecedor de teologia, ela é cômoda, ela é confortável, ela é privilegiada. Então, na medida em que você se torna esse portador de conhecimento, você vai galgando determinadas posições, acumulando determinados cargos que te colocam cada vez mais dentro do gabinete, cada vez mais distante de pessoas e cada vez mais avesso a sujar as botas de lama mesmo, sabe? A sair para a dura realidade. Porque você está ocupado das grandes, supostamente, das grandes questões teológicas, das grandes questões do intelecto, das grandes questões cognitivas. Isso acontece entre liberais, entre conservadores, vai depender muito do tipo de estrutura organizacional no meio da qual o teólogo está inserido. E essa postura do teólogo, muitas vezes, acaba gerando aversão à teologia por parte do missionário que está lá com o pé no barro. Eu vou me misturar com esses negócios, esse cara tá espiritualmente morto. Não quero. Foi a teologia que deixou o cara assim. Eu não vou me envolver com esse negócio, não. E aí vai se gerando uma dicotomia que muitas vezes é estrutural. Estrutural no sentido não de uma teoria crítica aqui, eu não estou pensando nos moldes de pecado estrutural. Eu estou dizendo que ela é estrutural nos moldes do que a burocracia transforma, no que as organizações, se quiser trocar a palavra estrutural por organizacional, pode trocar, né? Da maneira como as organizações propiciam que essas posições sejam exercidas e faz com que aquele missionário da lida, do trabalho, do dia a dia prático, ele olhe para o conhecimento teológico, para o exercício da teologia com um certo receio ou desdém, ou até mesmo aversão. Não quero isso daí. Existe ainda um outro perigo teológico que faz com que o missionário avalie a teologia com certa ressalva, e quando isso acontece, eu estou do lado do missionário e não do teólogo. Acho que o missionário está certo. Tá? É uma doença do nosso tempo. Isso já era verdade antes da internet, mas com a internet se acentuou. E é mensurável do ponto de vista de analytics. Então eu estou falando de um negócio que eu vejo em gráfico todo dia, tá? É assustador a quantidade de gente, e principalmente homem, né? A gente consegue fazer esse recorte de gênero, tá? É assustador a quantidade de gente interessada em teologia, que sabe discutir teologia e não sabe um pingo de Bíblia. Ruim de Bíblia. Não tem noção de texto bíblico. E aí é óbvio que missionário que está ali lidando no dia a dia, que precisa de Bíblia para fazer as coisas acontecerem, quando ele olha para essa realidade das discussões teológicas, essas de debatezinho que acontece por aí, televisionado ou não, o cara olha para aquilo com nojo, e esse nojo eu compartilho. Esse nojo eu compartilho, me dá ânsia.
Essa teologia esfria o crente mesmo. Esfria o crente e perturba meu estômago. Tá? Uhum. De forma que o suco gástrico seja expelido por onde não se deve. Então... É azia, gente. Ele tá falando de azia, pelo amor de Deus, vômito, galera. De vômito, azia, vômito, pelo amor de Deus. Então, é um fenômeno que a gente vê acontecendo, que é observável em números para quem trabalha com o que eu trabalho, com o que o Bibo trabalha. É um interesse pela discussão teológica, pelo anseio de estar certo, por usar a voz teológica de determinadas celebridades, e aí até a minha voz às vezes é usada dessa forma, às vezes a voz do Bibo e de outras pessoas que estão disponibilizando conhecimento teológico na internet, para se ganhar debates, para se estar certo, para se fazer parecer nas suas comunidades como uma pessoa intelectual espiritualizada. Só que na medida em que a gente proporciona conhecimento bíblico, que é diferente de teologia, o interesse não é proporcional. E aí, só desculpa, Fábio, para completar. E aí, quando se olha para as meninas, para o universo feminino, a proporção em que isso acontece muda. Acontece também. Mas a proporção muda. E você vê uma outra coisa acontecendo. Você vê meninas, mulheres, apaixonadas pelo texto bíblico, mas às vezes impedidas de estudar teologia, ou às vezes com receio do mundo teológico. E aí, quando você vai para o campo missionário, de missionários que são que vivem de tempo integral, transculturais ou urbanos, existe uma prevalência feminina no campo. Só que eu estou querendo mostrar é que existe um divórcio entre campo, texto bíblico e teologia. E esse trio a gente tem que harmonizar. A gente tem que fazer um esforço contínuo de harmonização desse tripé. Boa. Tá? De forma que as nossas missionárias extraordinárias tenham acesso e não tenham medo do conhecimento bíblico que pode ser disponibilizados para. E eu não quero fazer essa uma conversa de complementarismo versus igualitarismo. Não, só estou dizendo. Só tô dizendo. Quem leva para esse lugar é esse cara que a gente tá criticando aí. Perfeitamente. Perfeitamente. É isso. Não, você falando isso me lembrou uma história, só para ilustrar essa questão. O vô da minha esposa, ele era um sitiante no interior do Paraná e era totalmente analfabeto e rezador de terço. Ele era rezador de terço. E aí, no sítio dele, chegou uma pessoa para trabalhar com um livro de capa preta. E ele trabalhava lá, tal, na roça, durante o almoço, tudo, ele pegava esse livro e começava a ler. O vô da minha esposa ficou olhando e falou assim, foi conversar com ele, o que é esse livro aí de capa preta que você está lendo? Daí ele falou assim, olha, isso aqui é a palavra de Deus, é a Bíblia. E aí esse homem que estava trabalhando por temporada foi embora e deixou a Bíblia com o vô da minha esposa. E ele era analfabeto, e ele aprendeu a ler na Bíblia. E foi lendo, aprendeu algumas histórias, e o povo reunia na varanda da casa dele todo final de tarde para ou contar história, ou para rezar o terço, e ele começou a contar as histórias da Bíblia. E aí as pessoas foram se convertendo, foram vindo, e cada vez mais pessoas vindo para ouvir a história da palavra de Deus, e formou uma igreja lá. Essa igreja se organizou, e depois a minha esposa, quando ela nasceu, ela precisava ser batizada, né? E aí já tinha um pastor lá. E aí o pastor viajou de férias e veio um outro pastor, e o vô da minha esposa falou assim, olha, batiza a Viviane porque o pastor está viajando. E aí batizaram a Viviane, né? Aí quando esse outro pastor voltou,
Ele falou assim, olha, que negócio é esse? Batizou a Viviane, isso é falta de ética, que não sei o quê. E aí o Rodaviani falou que brigou, que não queria saber, queria batizar a menina. E aí voltou para casa e perguntou pro pessoal, o que que é ética? O que que é ética mesmo? E Ai, ele falou assim, olha, caramba. eu briguei lá, mas eu não sei o que que é ética. Então, muitas vezes, isso que o Vitor está falando, né, dessa burocracia organizacional, que vai virando um sistema de poder, de fato afasta o missionário, né? Então, mas é por isso que essa cisão, ela é muito danosa. Uhum. Aí essa discussão até, eu acho que não é o objetivo do nosso papo aqui, mas dá pra gente arranhar um pouquinho, porque essa tua fala final e essa tua história, Ito, me leva para aquela discussão organismo e organização. Nesse lance de que às vezes uma igreja ela é fluida, ela tem um movimento legal e depois ela vai crescendo, ela vai tendo que se organizar. Isso aqui não é nenhuma crítica, sabe? No sentido de que, por exemplo, tem igrejas que antes a galera até se batizava no grupo pequeno, por exemplo. E tava lá, e ó, a pessoa quer aceitar, mano, eu quero Jesus, eu quero entregar minha vida pra ele, eu quero caminhar com Cristo. Mano, vai na banheira, né? Se tem, vai na banheira, na pia do banheiro e joga água na cabeça da pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E de repente isso começa a mudar. Não, agora tem o dia do batismo, onde todo mundo tem que fazer um curso pra poder se batizar. E cara, eu vou dizer, eu fico bem. Eu acho assim um pouco. Eu também não sei o que eu faria se eu fosse um pastor de igreja, sabe? Eu acho que era bem provável que eu fosse também aderir à organização pra poder planilhar as coisas, né? Tipo, senão fica mesmo muito. Mas ao mesmo tempo, cara, o quanto a gente acaba se afastando um pouquinho também do movimento de Jesus, né? Um movimento esse que tem uma galera lá e os discípulos chegam assim, os caras estão lá expulsando o demônio em teu nome. E Jesus, deixa os caras, entendeu? Tipo, mano, essa fala, a Bíblia não dá detalhes disso aí, né? Mas, fala, Vitor. Nessa eu consigo ser curto, Bibo. Nessa eu consigo ser curto. Quando eu quis me afastar de uma crítica estrutural que use teoria crítica, quando eu falei organizacional, troquei a palavra estrutural pela palavra organizacional, um dos motivos que eu fiz isso é porque eu não acho que a organização seja intrinsecamente ruim. Eu não acho que a estrutura, nesse caso, seja intrinsecamente pecaminosa. Criar a organização não é o problema. Exato. O problema nesse caso, que eu estava comentando do ponto de vista mais abstrato e o Ito trouxe uma história para ilustrar, é algo muito específico. São organizações que colocam teólogos em posição de privilégio e conforto. Se não teólogos, aqueles que detêm maior conhecimento teológico. Tá? Então, existem organizações que não fazem isso. Existem organizações em que o teólogo sabe o seu papel de serviço e ele se colocará a serviço. E aí você tem um desenvolvimento saudável da coisa. Tá? Como professor, como alguém que está servindo os missionários, se preparando para a ponta. Existem organizações que funcionam dessa forma. Tá? A questão é que não é raro que se veja organizações que são problemáticas no que diz respeito a colocar teólogos ou professores de teologia ou quem detém esse conhecimento mais robusto da Bíblia e da teologia num destaque de poder em que ele tem conforto e privilégios. É essa a questão. A questão, cara, é a vaguinha pastoral. A vaguinha pastoral, com todo respeito às igrejas que possuem isso por tradição, ela faz sentido se o pastor tem alguma dificuldade de mobilidade. Fora isso, deixa a vaguinha pro deficiente físico mesmo, sabe? E a vaguinha pastoral, metaforicamente, serve para muitas circunstâncias em que o teólogo se coloca com maior salário, poder de decisão maior, mais gente trabalhando debaixo dele, determinadas regalias de estadias em determinadas viagens, e assim sucessivamente.
E é importante isso, porque essa diferença entre organismo e organização está primeiramente na questão de quem serve a quem, né? É a organização que serve o organismo ou o organismo que serve a organização? Quando você estabelece um sistema organizacional pragmático, você vai formar uma estrutura de poder, mas inegavelmente, né? Quem está acima vai tomar a decisão. Agora, dentro do organismo, à luz do reino de Deus, é uma estrutura de serviço. Quem recebe mais, se doa mais, é o doulos, né? É o servo dos servos. É aquele que está a serviço, vivendo para um sacrifício e não para o benefício. O problema é que a gente transformou o sacrifício em direito e poder, né? Então, esse é o grande problema. Por isso que eu acho que esse assunto que você traz, Bill, tem tudo a ver com a questão missionário e teólogo. Porque a gente formou estruturas de poder nos dois âmbitos, e não estruturas de serviço para o reino, né? Boa, boa. Gente, ó, esse tema vai, hein? Esse tema vai. Nesse sentido, ô Ito, a FLAM, assim, qual é o teu entendimento? A FLAM, o próprio Instituto JV, que o Vitor também tá junto aí. Mas como é que tu acha que a FLAM, eu imagino que sim, né? Porque até foi uma pauta que tu trouxe. Como é que a FLAM procura resolver, por exemplo, esse problema dentro ali dos seus meios, né? E da sua formação, que é uma formação em teologia, reconhecida pelo MEC, né? Ou seja, tem uma estrutura aí, tem uma organização, né? Como é que tu enxerga a FLAM dentro dessa nossa conversa aqui? Bom, de 4 questões. A primeira é a nossa origem. A nossa origem, ela é missionária, né? E é uma missão contemporânea. Então, quando eu assumi a FLAM, eu peguei a nossa visão e missão e falei assim, olha, é sobre isso aqui que a gente tem que pautar, né? Nós somos uma faculdade que está dentro de uma organização missionária. Então, nós precisamos ser o braço educacional dessa missão. A segunda questão foi com relação aos professores. Os professores, eles precisavam estar dentro de igrejas, movidos, muitos, pelo engajamento missionário e com profundidade teológica. Então, essa foi uma questão e fizemos uma reforma entre o corpo docente com vistas a isso, né? Para que os nossos professores eles sejam alguém que fala da palavra de Deus, do reino, da igreja, como quem está dentro, como quem está engajado, e não como quem é teórico. A terceira questão foi as ações da FLAM na questão da missão mesmo, né? Embora nós falássemos há bastante tempo sobre missão, nós não tínhamos nenhuma ação missionária. Então, a ideia agora é que agora a FLAM, nessa fase internacional da FLAM, né, estive na África, Primus Polo, tanto em Angola quanto em Moçambique, com um projeto já em desenvolvimento lá. Estamos construindo escolas lá na FLAM, lá em Moçambique, e que vão virar escolas lá, né? Então já estamos com 2 unidades sendo construídas, para atender principalmente o norte de Moçambique, que é uma região bastante sensível, com perseguição e um monte de situação terrível lá. Eu volto para Moçambique lá também para acompanhar esse processo, e em outros lugares no mundo. Então, a FLAM ela tem essa pegada com relação à questão missionária e também aqui dentro, né? No Brasil, com várias parcerias, principalmente com a Missão Sal do pastor Paulo Capelletti. Então, a FLAM, nós temos parceria hoje, tanto para que dentro de uma organização educacional a gente agregue uma organização social, né, com todo o aporte de conhecimento que eles têm, para também a gente dar o aporte educacional para essa organização social, que está muito perto da gente ali, né? E uma quarta questão é com relação ao futuro.
com relação ao relatório de Lausanne, que o Vitor Fontana aí pode falar com mais propriedade, porque ele vai dar um conteúdo só sobre o relatório de Lausanne, principalmente com vistas ao relatório no ano de 2050, quais são as projeções para o ano de 2050, que a FLAM quer preparar os líderes para isso, né? No relatório vai dizer que mais de 50% dos cristãos vão estar na África e na Ásia. Então, essa internacionalização é com vistas a preparar os líderes para esses lugares. Então, por isso que entendo que a FLAM é uma instituição de ensino, mas antes de ser uma instituição de ensino, ela deve ser uma instituição missiológica. Boa demais. Quando a gente fala da FLAM, uma das coisas importantes sempre de lembrar é que ela não é uma instituição que tem início e fim em si mesma, né? A FLAM é uma faculdade que nasce dentro de uma missão. Então existe a missão Jovens da Verdade, e dentro da missão Jovens da Verdade existe a FLAM. E o Instituto JV é a mesma coisa. Né? O Instituto JV é a mesma coisa. Então, é uma faculdade que nasce missionária. E que deveria ser e deve ser sempre missionária. Quando a gente está falando do relatório de Lausanne, muitas vezes a missiologia, quando na prática, né, no aspecto mais prático dela, ela correu atrás do rabo por causa de palpite. A gente acha que vai acontecer uma determinada coisa, então a gente tenta se antecipar, mas a base de dados para isso é pequena. Então, o último encontro de Lausanne que aconteceu em Seul agora, que a gente teve a oportunidade de ir e tal, foi um encontro que, mais importante talvez do que o encontro, foi o relatório de status da missão global produzido antes desse encontro. Nesse relatório de status da missão global, status da grande comissão, o movimento de Lausanne identificou 25 lacunas da evangelização global. E nessas 25 lacunas nós temos uma variedade de campos de atuação. A nossa ideia é trazer para quem se envolve com a FLAM a percepção de que existe uma variedade enorme, imensa de maneiras de contribuir para a expansão da missão global. Desde atuação evangelística entre pessoas do Islã, passando por povos não alcançados, não engajados, tradução bíblica, até engajamento bíblico no ambiente digital, que é algo que em Lausanne a gente discutiu, até o uso da inteligência artificial, até cuidado com o planeta e com a criação, que são todas lacunas que a igreja tem tentado responder e que faz parte de uma missiologia consciente, entender para onde as coisas estão indo, para a gente tentar antecipar. No meio dessa história toda, a gente acaba chegando à conclusão de que a gente tem uma resposta para uma outra pergunta que está sendo feita, não na ponta da missiologia, mas na base da igreja. Porque existe a base da igreja, aquele membro de igreja que tem ido fielmente todo domingo e tenta encontrar o seu espaço, o seu lugar no reino de Deus e na missiologia. Essa é a base. E existe a ponta missionária, daquele testemunho de agosto, do mês das missões, que o cara vem na tua igreja, te deixa culpado, dá aquele testemunho, você fica olhando, caramba, miserável homem que sou e tal. Tem lá na ponta. E geralmente quando a gente está falando de missiologia, de missões, parece que é uma conversa muito lá da ponta. Só que tentando falar desses assuntos da ponta, a gente descobriu coisas a respeito da base. Então, uma das perguntas que estão lá na base, que aparece na tua caixinha, Bibo,
E aparece mais ainda na do Douglas Gonçalves, lá no Jesus Cop. Como que eu encontro o meu dom, a minha vocação? Meu chamado. Isso é problema, meu chamado. Isso é um problema de crente que vai do cara que segue o Iago ao cara que segue o Hayashi. É todo mundo, sabe? Cara, se eu apresento para ele toda a variedade de demandas da missão global, esse cara se encontra. Sabe o que é, Bibo? É aquele lance que você deve cantar com a Milena, talvez com o Kalel. Eu sei que você é imerso aí na cultura gospelizada, então você deve cantar isso com eles. Vamos ver. Com a Milena eu fui, com o Kalel e Kalel é difícil. Menos, Não, mas posso ser um missionáriozinho. Posso ser um missionáriozinho. E falar de Cristo ao companheirinho. Exato. E aí ele fala que ele pode trabalhar na escola. E aí alguma coisa acontece, provavelmente ali quando chega no ensino médio, ou quando sai do ensino médio e vai para a universidade, ou quando sai da universidade e vai para trabalhar, que se interrompe essa mensagem. Como se o missionáriozinho não continuasse. Tá? Boa. Como advogado, como engenheiro, como contador, como desenvolvedor de software, como segurança, como Uber, como o que for onde você estiver e como Deus puder te usar. Ô, Vitor, não, só um parênteses aqui. Tem um capítulo no meu próximo livro, que vai sair em abril, que se chama Como Glorificar a Deus se eu odeio o meu trabalho. Cara, bom, eu não vou... Não responde, que senão tu pode dar uma resposta melhor que o meu livro, aí tu vai acabar com o meu livro. Melhor tu não responder. Inclui no livro. Não, do missionáriozinho já pensei aqui se eu não incluo. Mas é uma coisa que a gente se acostumou a cantar para as nossas crianças e a gente não canta para nós mesmos. Exato, é sensacional, cara, sensacional. Eu falo sobre isso. Se a gente conseguiu elencar 25 lacunas de atuação da Igreja Global, 25 áreas em que a Igreja Global ainda não conseguiu dar boas respostas, é muito possível que você se encontre em alguma dessas coisas e você fale, cara, a igreja está precisando de gente aqui e eu tenho chamado para esse lance. Então, olhando para a ponta, a gente descobre coisas da base. Olhando lá na necessidade extrema, a gente descobre coisas a respeito da igreja comum e corriqueira, do banco da igreja no dia a dia. E eu queria, inclusive, deixar uma mensagem daquela motivacional que pelo menos faz o meu coração arder, pegar fogo, e eu não sei se eu consigo contagiar, e a língua portuguesa é extraordinária nesse sentido, porque a gente tem essa coisa do contágio. Quando é ruim é contagioso, mas quando é bom é contagiante. Eu não sei se eu vou conseguir ser contagiante aqui, mas eu gostaria muito de lembrar a igreja, quem nos ouve, que é no âmbito do corriqueiro e do comum e do ordinário que acontece o sobrenatural e o extraordinário. Simeão, movido pelo Espírito, foi até o templo e ele se encontra com um casal pobre que está indo fazer lá o seu sacrifício, a sua oferta de purificação porque acabou de ter um filho. E diz Levítico 12 que quando se tem um filho e você precisa fazer esse sacrifício, essa oferta de purificação, você leva uma pombinha e um cordeiro. Quando você for muito, muito, muito pobre, que você não consegue levar um cordeiro, leve 2 pombinhas ou 2 rolinhas. E esse casal com essa criança não tinha um cordeiro para levar. Só tinha 2 pombinhas. E Simeão, movido pelo Espírito, foi até o templo. Não era um sacerdote de nome ou de uma família ilustre.
que foi lá fazer esse sacrifício. Foi um homem movido pelo Espírito para ir até o templo, para conduzir esse sacrifício. Um homem corriqueiro de uma vida normal, encontrando com um casal pobre, olhando para um bebê que muitos duvidariam que seria o Messias, mesmo realizando milagres. Simeão, diante de um mero bebê, com um casal pobre, vislumbra: esse é o verdadeiro rei de Israel. No corriqueiro, na base, no comum, de gente não importante, de gente pobre, o sobrenatural, o já e o ainda não acontecem. Ele olha para um bebê que ainda não é capaz de falar, que ainda não é capaz de dar conta das suas próprias necessidades, e enxerga o rei. É esse sobrenatural que faz com que teologia e Bíblia possam virar missão na tua vida corriqueira e ordinária, empoderado e motivado, sabendo que a tua vida comum faz o sobrenatural acontecer quando você é movido pelo Espírito, como foi Simeão. E eu espero que isso seja contagiante para você, como é para mim. Amém. Porque isso é Bíblia profunda e teologia profunda, expectativa messiânica, gramática do Messias. Boa. Mas a serviço, de joelhos, diante do que é o reino e diante da missão. Muito bom. Sabe? Então, quando a gente fala muito do missionário, não sei o quê, às vezes pode parecer um pouco desconexo da tua vida comum. Não é. Não é. Deus está profundamente interessado naquilo que está acontecendo na base. Muito bom, gente. Ó, é isso, galera. É isso. Vitor Fontana, Fábio Ito, muito obrigado. Obrigado, Flan, por trazer esse episódio aqui pra nós. Galera, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Episódio com a Flan volta em fevereiro, mas a Flan tá aí, ó. Até quando, Ito? Até fevereiro, né? As inscrições para o vestibular. Até fevereiro. A gente ainda vai ter mais um episódio com a Flan aqui, antes de se encerrarem. Mas, cara, você foi convencido, você entendeu a importância de estudar teologia, uma teologia que entende que é parte de uma missão. Então a Flan é o seu lugar. Quer teologia reconhecida pelo MEC? É na Flan. O link tá aqui na descrição deste episódio. Obrigado, Fábio, pela tua presença aqui nesse podcast. Eu que agradeço. Vitor, tamo together, meu chegado. Obrigado por esse tempo aqui. Sempre junto, Bibo. Um privilégio. É nóis. Gente, é isso. Voltamos na semana que vem. Se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fontânia. O cara tá, né? Ainda bem que tem edição, né? Ainda bem que tem edição. Não, mas gente, eu acho que final de ano... é isso, a Diane já tá acostumada que final de ano é tudo muito zoado, cara. O Tico e o Teco estão assim, ó. Vamos lá.